Boa noite, é Ana Rita quem vos fala. Começo esse áudio agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, retomando o contato com todos vocês que participam das nossas sessões nas segundas-feiras, nessa abençoada casa. Lembram-se de que de vez em quando conversávamos em nossas palestras sobre as situações que poderíamos vivenciar nesse momento de transição que o planeta Terra passa. E aqui estamos, passando por uma situação destas. Falamos muitas vezes também sobre como a tecnologia é uma ferramenta abençoada se soubermos utilizar. E aqui está a prova disto. Graças a ela, poderemos nos comunicar nesse momento de isolamento, até que voltem as nossas atividades presenciais. Vamos então dar início à nossa palestra, fazendo a nossa prece, elevando nesse momento nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Primeiramente, Senhor, queremos agradecer por tudo o que temos, pelo amparo que com certeza não nos falta, e pedir, nesse momento, por todos aqueles que passam por esta provação, pelos desencarnados de todos os países, são tantos, Senhor, pelos seus familiares, pelos médicos, enfermeiros que passam por um aprendizado muito intenso, que os benfeitores amigos ligados ao planeta Terra, ao nosso amado país Brasil, Bezerra de Menezes, Fabiano de Cristo, auxiliem a todos, nos dando coragem, força e principalmente serenidade nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos agora à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como também colocou o nosso querido Herculano Pires, considerado soldado de Kardec por Emmanuel, deve ser nosso livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória, livro de estudo para melhor compreensão da doutrina espírita. E nesse momento que estamos passando, mais ainda, a leitura desse livro é necessária. Então, para a noite de hoje, eu escolhi aqui o capítulo 27, Pedi e Obtereis. O item 9, Ação da prece, transmissão do pensamento. Eu vou ler somente alguns trechos do capítulo, porque o nosso tempo é limitado. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Pela prece obtém o homem
o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece, em comum, tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a daquelas 100. Nesse capítulo, os bons espíritos nos falam da importância da prece individual e também da prece em ambientes onde várias pessoas se reúnem, onde acontece a comunhão de pensamentos. A doutrina espírita nos oferece um conteúdo de estudo imenso sobre a prece. Esse diálogo íntimo, pessoal, com Deus, nosso Pai. É um recurso valioso que temos em nossas mãos durante toda a encarnação, mas que muitas vezes não utilizamos. A espiritualidade, amiga, bondosa, está o tempo todo a nos alertar. Desenvolvam a sua fé, falem com Deus, peçam ajuda, confiem. Temos que cuidar da nossa saúde mental. Temos um corpo e um espírito, e o espírito também precisa de alimento, senão ele adoece. Em um momento como esse que estamos vivenciando, como é bom estarmos bem, serenos, confiantes, que Deus está no leme e nada nos faltará. São tantos que estão angustiados, temerosos, tristes, porque sentem um vazio existencial imenso em seus corações. E nesse instante, eu lembrei do Salmo 23, uma versão de Emmanuel ali no livro Paulo Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas muito tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me o banquete do amor, na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta exaltação é de fundamental importância para nos favorecer o equilíbrio e a serenidade, não só nos dias mais tranquilos, mas principalmente quando desabam as tormentas existenciais. Deus nosso Pai, Ele conhece a cada um de seus filhos e oferece experiências compatíveis com a nossa
com as nossas necessidades, sem jamais ultrapassar nossa capacidade de suportá-las. Então, meus queridos amigos, desenvolvam o hábito da prece, conversem com Deus. E uma conversa, lembrem-se, não precisa de fórmulas, ritos, posturas especiais. Abra o teu coração e agradeça, louve, peça ajuda, se necessário nesses momentos. Quem melhor do que Deus para nos conhecer, saber das nossas necessidades e potencialidades? Tem um capítulo muito bonito no livro do Hermínio C. Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, é o capítulo 24, título Como Conversar com Deus. E ele coloca o início ali do capítulo, um trecho muito bonito. Palavras dele. Quando desperto, peço a Deus que abençoe o dia que tenho pela frente. Ao abrir a janela, contemplo a manhã lá fora e digo mentalmente, bom dia. Se me preparo para sair à rua, peço a Deus que me ajude no relacionamento pacífico, harmonioso com as pessoas com as quais me encontrarei durante o dia. Muitos de nós temos uma hora predileta para a prece. Eu optei pelas 6 horas da tarde após concluídas as tarefas do dia. A prece é o entendimento direto entre o ser humano e Deus, ou com um espírito superior em que a gente confia. Nosso Mestre Jesus, por exemplo. Basta abrir o coração e deixá-lo falar numa conversa franca, leal, respeitosa e recolhida. Não é preciso procurar palavras difíceis. Não se envergonhe da sua linguagem com Deus. Ele a entenderá perfeitamente. E quanto mais singela e humilde, melhor, porque é o sentimento por trás dela que vale, não as muitas palavras bonitas. Nosso Mestre Jesus não se preocupou em ensinar preces específicas. A única que nos deixou em palavras é a chamada oração dominical, Pai Nosso. Quanto ao mais, o que disse ele? Que quando tivéssemos de orar, entrássemos para o quarto em segredo e nos dirigíssemos a Deus. Enfim, orar não é uma obrigação enfadonha da qual temos de nos livrar diariamente. É aquele momento especial em que ligamos nossas tomadas espirituais no grande reservatório de energia cósmica. É esta mensagem, queridos amigos, que eu gostaria de deixar nessa noite para todos vocês. Nesse momento é muito importante cuidar da alma. Busquem a Deus através da prece, aproveitem que estão com mais tempo, observem mais a natureza, observem mais aqueles que convivem com vocês. Na correria do nosso dia a dia, tantas coisas passam desapercebidas. Com certeza precisávamos desse isolamento, desta parada em nossas tantas atividades, para enxergarmos algumas coisas. Gratidão por essa oportunidade e quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta ou pedido, utilizem o espaço dos comentários abaixo. Fiquem todos com Deus. Queridos amigos, boa noite. A paz em Jesus em nós, neste momento em que estaremos realizando mais um estudo. Agradecidos que somos do amparo que recebemos, sempre em acréscimo da misericórdia divina, dos Espíritos que nos abençoam, que fraternalmente vêm em nosso favor, em nosso aprimoramento espiritual, que sem dúvida trazemos nesse testemunho que hoje realizamos no aperfeiçoamento do nosso educandário terrestre, que é a Terra. Vamos fazer a nossa prece, em especial a prece de Cáritas, na mensagem de esperança e fé que ela nos traz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação.
Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que Deus, em sua infinita bondade, possa nos amparar sempre. No estudo desta noite do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, nós vamos ler um texto de um espírito protetor de nome José, Bordeaux, 1862. Desse texto, para que nós possamos colocar as ideias que são principais que o Espírito nos traz, nós vamos ler 2 parágrafos em que ele diz assim: a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Dentre esses parágrafos, nós vamos considerar aquilo que todos os livros, a própria doutrina nos diz sobre as responsabilidades que carregamos diante de uma vida corpórea. Se nós estamos aqui para o nosso aperfeiçoamento espiritual, é imprescindível que a gente tenha como objetivo primeiro, como mais importante, o nosso aperfeiçoamento. Porém, diante de todas as condições em que vivemos, as situações que o mundo nos oferece, quantas vezes nós nos esquecemos dos objetivos primeiros da nossa vida na Terra? Então, a partir desta ideia que o Espírito já nos avisava, como nos colocar diante dos desafios da vida, principalmente esta prova que é de ordem social em que convivemos hoje, né? Diante das aflições que os povos estão recorrendo às condições das virtudes que tantas vezes nós falamos no Evangelho, mas que ainda não conseguimos introduzir em nós mesmos diante dos nossos trabalhos, das nossas relações familiares, das nossas condições sociais. Então, vamos nos lembrar um pouquinho sobre o que é uma prova. Se nós
pensarmos que prova é a ideia de que nós vamos rever uma condição que vivenciamos para ver se realmente as soluções que nós temos diante da condição dessa experiência nos proporcionou a felicidade, né, ou a vitória sobre uma dificuldade qualquer. Então esta prova é uma superação. Lembrando que as provas existenciais, que são aquelas que são as lições redentoras que no Evangelho nos trazem como a única condição que nós temos no mundo de expiação e prova para nos renovarmos, porque muitas vezes a gente traz essa condição de conhecimento, mas por rebeldia ou por falta de vontade, a gente não se modifica. Então, vêm as provas como forma de impulsionar o progresso. E nós estamos vendo que a atualidade está nos promovendo de forma social. Lembrando que essas provas vão ser o desenvolvimento de nós mesmos, nos fortalecendo a capacidade de crescimento, tanto nosso quanto aqueles que convivem conosco, porque a gente experiencia e exemplifica. Vamos lembrar que todas as provas, elas têm como ideia adquirir na vida as escolhas que nos vão trazer a perfeição. Essas provas, elas podem ser aquelas que são obrigatórias, que são as expiatórias, que nós falamos que o nosso mundo é de expiação e prova, né? E as provas que nós temos no dia a dia para burilarmos as nossas dificuldades diante das condições que são mais simples, né? A maledicência, a crítica destrutiva, a avaliação do nosso próximo sem recursos de conhecimento das provas que essa pessoa passa para poder dar um critério, quando muitas vezes a justiça é divina, né? E não é nossa. As nossas decisões não estão modificando as outras pessoas, a não ser que a gente possa, através da nossa vontade, da nossa condição de trabalho, fazer com que o outro acredite que esse caminho seja o melhor e queira nos seguir. É assim que nós aprendemos com Jesus. Então, as provas, elas podem ser do dia a dia ou podem ser aquelas que nós trazemos do passado. Isso nós já vimos no estudo da doutrina. Ela pode ser uma prova social. Ela pode ser planejada socialmente pelos espíritos amigos que nos acompanham na reencarnação, segundo as decisões do que é melhor para nós. Então vamos lembrar que essa condição social espontânea, ela vai trazer situação, por exemplo, de carência, a gente nascer sem condição financeira, num lugar geográfico hostil, numa atividade profissional que realmente a gente não gosta, maus tratos familiares. Esses são realmente essas situações, elas são espontâneas, é o que acontece com todos nós, tá? Na maioria das vezes. Nós vamos ter as provas que são planejadas, geralmente quando nós pedimos um corpo com uma dificuldade qualquer para que ele nos avise sobre a valorização do que recebemos diante da vontade divina. Nós vamos ter também as provas que são consideradas de forma geral, são aquelas em que recebemos sob a perturbação de espíritos. Quantas vezes nós estudamos dentro do livro dos médiuns a ação dos espíritos sobre nós encarnados, lembrando que muitas vezes eles agem dirigindo-nos às questões quando estamos desatentos à prece e à nossa forma de agir e de pensar, né? Então, esta forma que é planejada, que traz o corpo com defeito, e essa forma genérica, que são os espíritos agindo em nosso desfavor, são condições que vão dar eficiência
a burilamento, a aperfeiçoamento, a regra de nossos vícios físicos, de nossa sexualidade desregrada, das nossas condições psicológicas, principalmente de maledicência, melindre, tristeza, ódio, vulgaridade, orgulho, ciúme, que são as condições naturais de todo ser humano num mundo de expiação e prova. Lembrando também que nós temos aquelas provas espirituais orientadas, que são aquelas que nós deixamos no passado, companheiros em que foram ofendidos pela nossa ignorância, pela nossa agressividade e que hoje nos cobram diretamente, não pela ação generalizada da condição social em que vivemos, mas na cobrança efetiva de uma vida em que vivemos no passado e que hoje, por dificuldades de aceitação, muitas vezes esses espíritos agem em nosso desfavor, nos perturbando e nos levando muitas vezes ao caminho correto quando nos dirigimos à religiosidade, no próprio desespero de poder consertar aquilo que nos faz sofrer. Quantas vezes? E diante de todas essas provas, e diante de todas essas condições que nós estamos vendo aqui, simplesmente tem como objetivo o despertamento às modificações morais para o bem. Lembrando de tudo isso, façamos em nós a realidade que hoje vivenciamos. Se nós não conseguimos conquistar ainda a passividade, o exercício da gratidão, o exercício do burilamento de nossos defeitos, a condição de atravessar em nós efetivamente as condições de aprendizado moral que faça com que a gente modifique o ambiente em que nós vivemos, porque nós sabemos que hoje o nosso pensamento é tudo. As formas pensamento traduzem o ambiente em que vivemos. Vivemos aonde desejamos pelas nossas tendências. Quais são as condições que realmente necessitamos diante de uma prova existencial que todos nós estamos passando, de ordem mundial, com um fluxo de algo que é inevitável. Inevitável enquanto não tivermos a coragem da grande mudança para a regeneração. Se não houvesse a necessidade de estarmos sob provas, atravessando drasticamente o nosso orgulho, para que pudéssemos vislumbrar o mundo novo que está por vir, quais condições trariam a necessidade de nossa mudança, se não fosse assim? Só quando estamos perturbados em nosso orgulho é que nós conseguimos visualizar que a dificuldade muitas vezes, por descrença das leis divinas que sejam justas e misericordiosas, olhar para nosso semelhante e perceber que eles também sofrem. Quando teríamos coletivamente a mesma inspiração de trazer em nós a condição de solidariedade mundial, se não fosse pela mesma dor? Quando estaríamos mais atentos aos reais objetivos da nossa vida, se não víssemos nossos entes amados em perigo, nossas esperanças, nossos projetos de vida, sem a condição de sermos bons? Por quê?
precisamos bater de frente com os nossos equívocos para descobrir que isto não vem das leis divinas. Por que ainda o nosso orgulho é tão duro para estarmos enfrentando as condições que só nós podemos modificar em nós mesmos? Como atenuar as provas? Há aqueles que procuram desesperadamente nas religiões um motivo para serem abençoados por Deus. Tudo aquilo que muitas vezes deixamos vacilar em nossas vidas faz-nos lembrar da necessidade de Deus no momento da dor maior. Outros haverão de questionar as leis divinas por rebeldia, dizendo que esta dor não é digna daquilo que eles estão vivenciando. Ainda outros desesperadamente farão por tudo aproveitar o momento atual, já que não acreditam que após o desenlace da vida física existe a vida real. Todas essas circunstâncias, todas estas provas têm que nos fazer lembrar que se a fé não for irmã, não for mãe, não for associada à esperança e à caridade, ela deixa de ser fé, como nos disse o Evangelho. Não nos esqueçamos de que a vida provém da condição de construção daquilo que realmente acreditamos. Lembremos que o hábito da oração sincera procura evitar os vícios físicos e psicológicos. Devemos tolerar as dificuldades alheias, porque ainda não aprendemos a perdoar, mas se a gente tolerar, a gente vai lembrar que a justiça pertence a Deus. Devemos tentar consertar nossos erros, que são assumidos e temos consciência. Tentar praticar o bem ao próximo sem nunca desejar a recompensa. A gente tem que crer realmente que a dor nunca foi lei divina. Ela é consequência de nossos equívocos existenciais. A gente tem que divulgar, tem que aproveitar todas essas condições de estudo que nós temos para repassar àqueles que muitas vezes desalentados, desavisados, entram num processo de desequilíbrio tal que mesmo as provas mais difíceis não os transformam. É de nossa obrigação como irmãos, diante da caridade, diante da esperança, fortalecer a fé do nosso semelhante e que nunca tenhamos em nós, em nossos corações, a condição de desistir, porque a desistência é a perda de nosso tempo existencial na Terra, que será nos dado futuramente em condições de aprendizado, muitas vezes em provas maiores, que nos façam descartar por vez a condição de que somos fracos. Que Deus, na vontade divina, que Jesus, nosso irmão de todas as horas, que os espíritos que nos protegem e nos amparam, possam nos fortalecer sempre nessas condições que hoje temos, abençoadas, para nos regenerar e realmente sermos dignos de nos manter neste educandário lindo que é a Terra, para aprendermos a amar uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe sempre e que Jesus possa estar com todos nós, em nosso pensamento, em nossa palavra, em nossa ação,
para que esta prova coletiva existencial possa ser lembrada como uma vitória em nós mesmos para um mundo melhor que há de vir. Obrigada.